vamos lá. Vou compartilhar aqui. Uau! Então, vamos dar uma repassada nas questões aqui da nossa avaliação. Tá? Primeira questão foi essa aqui, que o FHSS é uma técnica de espalhamento espectral que se utiliza de salto de frequência de maneira ordenada para distribuir as comunicações. Para que seja possível a realização de espalhamento, é necessária a utilização de... O que é PN? O que é o PN? PN é pseudonumérico, né? É o pseudonúmero aleatório. Né? É uma sequência pseudo-randômica que a gente utiliza no espalhamento, em qualquer técnica de espalhamento espectral. Né? Eu preciso ter um mecanismo, um algoritmo de geração de um número aleatório, mas que ele estatisticamente não seja tão aleatório assim. Né? Então, um pseudonúmero. PU, KA, RN não tem nada a ver com a nossa com a pergunta. Tá? Acho que essa aqui está tranquila, ninguém teve dúvida, né? Essa aí estava no livro. No livro não, na apresentação da aula sobre estava lá essa resposta aí. Beleza. Essa aqui foi aquela que eu digitei errado, né? LFSR. Né? Como é que eu chamo o gerador de pseudonúmeros implementado em hardware que suporta o espalhamento em CDMA? Né? É o LFSR, que é o Linear Feedback Shift Register. Né? Essa aqui também essa aqui estava dada, né? E eu ainda troquei as letras aqui, ficou mais fácil ainda. Beleza, essa aqui eu sei que teve gente que bateu cabeça. As matrizes de Walsh são essenciais na implementação de CDMA. Qual das matrizes abaixo pode ser considerada uma matriz Walsh? Qual? Qual é a premissa básica para uma matriz Walsh ser considerada uma matriz Walsh? Pastor, pior que essa daí eu acertei, mas eu chutei, porque eu não consegui entender. Mas, tipo, eu vi que tem uns padrões, né? Tipo, por exemplo, eu não vi nenhuma vez ali, eu pesquisei na internet e não encontrei, por exemplo, nenhuma sequência assim de um positivo ou nenhuma de um negativo. Aí eu meio que tentei basear nisso, né? Só que eu não entendi direito o conceito disso. A matriz Walsh é a matriz... Oi? Não, tô com um colega que ele falou. Mas diferente dele, assim, eu errei, chutei errado. Então, vamos lá. Acho que eu vou ganhar na loteria. Vamos ver aqui, ó. No material de aula tem isso. E eu bati em cima desse negócio aqui com vocês. Tá? Vamos lá. Vamos pegar a apresentação de aula aqui. Eu acho que está na aula de CDMA, se eu não estou enganado. Ok! As matrizes Walsh também conhecidas como também tratadas por códigos Walsh. Né? É quando eu tenho uma matriz ortogonal. Tá? Se vocês pegarem a aula de CDMA, é a oitava, a oitava transparência é coisa de velho, né? Na apresentação de aula é a oitava página. Tá? O que é uma matriz ortogonal?
Hein? Não. A matriz ortogonal é aquela que a matriz transposta é igual à matriz original. Tá? Então, ó, vamos dar uma olhada nas nossas opções. Como é que eu faço uma transposição de matriz? Eu transformo aquilo que é linha em coluna. Tá? Então, a matriz de Walsh em cada linha e em cada coluna, cada linha tem que ser igual a cada coluna. Então, aqui, ó, eu tenho 1, menos 1, menos 1. 1, menos 1, menos 1. 1, menos 1, 1 e 1. 1, menos 1, 1 e 1. Menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Tá? Menos 1, 1, menos 1, 1. Pessoal, só um segundinho, por favor. Tá? Então, a matriz transposta, ela é exatamente igual à matriz original. Tá? Voltando aqui. Ó, menos 1, 1, 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 1, menos 1. Menos 1, 1, 1, menos 1. Tá? As outras têm alguma alteração aqui. Né? Eu sempre botei as coisas aqui para baixo. Por exemplo, essa aqui ó, é menos 1, menos 1, 1, 1. Essa aqui é menos 1, 1, 1, 1. Então, ela não é um código de Walsh. Né? Ela não é uma matriz ortogonal. E as outras também, é só conferir. Então, essa aqui era a resposta correta. Vocês têm que entender na aula, né? Não na hora da... Fala, Marcelo. Não, que eu marquei essa aí e considerou errado. Na minha estava o gabarito como a E. Não, mas aí é que tá. As questões, elas aparecem para vocês embaralhadas. Tá? Então, não era A, nem... Para você... A ordem das questões e a ordem das opções, elas aparecem embaralhadas. Entendi. O aula mistura tudo. Tá? Não, e agora ficou tão fácil. Brincadeira. Veja bem. Tá? Cadê aqui? Beleza. Essa meleca aqui. Vamos lá. Uma rede celular possui um conjunto de estações rádio-base interconectadas para permitir que uma determinada chamada não seja interrompida durante o deslocamento do terminal. Para isso, além do reuso de frequência, um outro recurso é necessário para que isso ocorra. Qual o nome do recurso? Quem errou esse aqui? Qual, David, que você está dizendo que é uma das mais fáceis? É essa da matriz Walsh? Quem é que não sabia o que era handoff? Essa aí eu lembrei um dia que o senhor deu aula e falou dessa questão, aí eu lembrei desse handoff.
Handoff ou handover. Handover. E É. aquela lá eu aprendi na hora da prova, aquela questão lá. A da matriz Walsh. Aquela eu aprendi na hora da prova. Eu descobri a lógica dela na hora da prova, realmente. Eu me lembro que você comentou que estava batendo cabeça, né? Aí depois eu me liguei, cara. Tudo na vida tem uma lógica. Aí eu disse, não vai ser diferente para essa questão aqui. Ela tem que ter uma lógica. Aí eu dei uma olhadinha, aí eu vi lá na tua apostila, até estava bem resumida, não tinha bem a explicação dela, mas aí olhando o desenho eu consegui me salvar nela. Tá bom. Vamos lá. Na lista abaixo, uma aplicação exclusiva de satélites GEO. Qual é? O que é DADO? O que é? Eu digo que essa aí eu só matei porque aqueles 3 nomes ali referenciam a empresas, né? Eu digo, cara, na verdade é uma aplicação, então ele não está perguntando o nome de empresa, aí por isso que eu também desvendei o mistério dessa daí. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Um sistema de GPS, não é? O que acontece? Essas empresas, elas acabaram dando nome a algumas aplicações. O Inmarsat é considerado um sistema de comunicação de alto mar, tá? Desde os anos 70, se eu não estou enganado, eu vou chutar aqui que é desde os anos 70, mas eu me lembro, aí eu já posso falar, que nos anos 80 já tinha o serviço de chamada de chamada telefônica, né, ou uma chamada de voz para navio, para embarcações, através da Inmarsat. Tanto é que se você pegasse uma lista telefônica, meu Deus do céu, né, como estamos velhos, se você pegasse uma lista telefônica, tinha lá um número que você chamava para fazer uma chamada em Inmarsat. E o Starlink, ele é uma aplicação também, né? Ele é um serviço. Mas é uma empresa também. Sim, ele é um serviço de rede móvel, de rede de dados de banda larga móvel, né, via satélite. Então, mas só que é o seguinte, todas essas outras abaixo não são de satélites geoestacionários, né? Por quê? Qual é a aplicação principal de satélite geoestacionário? Qual é a aplicação principal de satélite geoestacionário? Professor, não é pesquisa geoestacionária? Normalmente o satélite geoestacionário ele é de aplicação científica, mas a principal aplicação, porque se ele é geoestacionário, quer dizer que ele nunca vai sair de uma determinada posição de referência na Terra. Tá? Então, qual é a aplicação que se utiliza satélite que a posição em relação à Terra é mais importante? Vamos lá. Essa é fácil. GPS? Boa. Porque eu ia falar o ponto. Não, porque a partir do momento que eu tenho um satélite que ele está colocado em um determinado ponto fixo em relação à Terra, quer dizer, então, que ele está calibrado naquele ponto.
Ele sempre vai voltar para aquele ponto de, como é que eu vou dizer? Enfim, esse ponto de configuração, o ponto de que foi setado, né? Ele tem um parâmetro, ele deve ter alguma coisa como coordenada, enfim, entendeu? Algo desse tipo, que aí ele se baseia, se ele sair muito da faixa que ele está, ele tem que de alguma forma voltar para o ponto de origem. É que, na verdade, ele é colocado numa posição calibrada. Ele não sai dali. Entendeu? Ele gira junto com a Terra. Mas eu ia te perguntar, e nem pela gravidade, professor, fazer com que ele empurre um pouquinho, alguma coisa assim? Ou não tem como ele... É que, assim, ele é colocado numa distância da Terra que é justamente onde a força da gravidade não interfere, ela fica equilibrada em relação à força centrípeta. Não, aí tá ok. Se acontece isso daí, aí, enfim, ele se mantém. Ele se mantém. Simplesmente assim. E aí, claro que normalmente eu tenho um sistema de calibragem. Claro, esses satélites, sim, eles se movem de alguma maneira. Tá? Porque eu preciso de pequenos ajustes. Só que aí o que eu faço? A partir da Terra, eu tenho os pontos de calibragem. Entendeu? Então, ele fica ali triangulado na Terra e não sai daquela posição. Entendeu? Fica ali, estacionadinho. Outra pergunta que eu tenho dúvida disso aí, professor, se esse satélite geoestacionário, se ele também utiliza os outros como ponto de referência, alguma coisa assim, os outros satélites perto dele, por exemplo, para ele poder também se basear, tipo, o ponto que ele está, ou se caso, sei lá, enfim, se ele por algum motivo se perder, ele também usaria algum outro satélite para poder receber a comunicação e voltar para o ponto de origem. Olha, eu não sei te dizer isso com detalhe, entendeu? Mas assim, vamos partir do princípio de que sim, né? Eu acabo calibrando esses satélites com pontos de referência em terra, né? Mas também eu acredito que se faça que se crie essa malha, né? Não referenciada pela Terra. Não sei de maiores detalhes desse tipo de aplicação, entendeu? Eu sei do satélite, agora, maiores detalhes tem que dar uma pesquisada. Tá? Mas, assim, todos esses objetos são colocados no espaço, cara, os caras fazem cálculos milimétricos, né, para você conseguir ajustar. Então, exceto se houver colisão com algum tipo de bicho, dificilmente ele vai sair, ou algum objeto espacial, né? Daqui a pouco vem um meteoro, alguma coisa, vai acabar batendo no satélite, vai tirar ele de posição. Mas parte-se do princípio de que, cara, dificilmente ele vai... Vai ter algum obstáculo. Ele dificilmente vai sair da posição que foi colocado. Tá? Isso os geoestacionários, né? Os satélites de órbita baixa e média, eles giram em torno da Terra. Eles estão sempre em movimento. Porque, assim, Cauê veio hoje com a corda toda, né? Mas tudo é relativo à força da gravidade, entendeu? Porque é o seguinte, o satélite de órbita geoestacionária, ele está numa distância da Terra, tá? Que a gravidade, né, e a ausência de gravidade, elas se equilibram. Não vou dizer a ausência de gravidade, mas a força centrípeta, né? A força centrífuga é a que puxa para dentro e a força centrípeta ela puxa para fora. Então, a força da gravidade equilibra a força centrípeta, aquela que arremessa o bagulho para fora.
entendeu? Então elas estão sempre equilibradas, tá? O satélite de baixa órbita, tá? A força da gravidade ela é mais forte. Então, para eu conseguir equilibrar a força centrípeta para esse satélite não cair, eu tenho que deslocar ele. Por isso que ele está sempre acelerado, entendeu? Para eu poder aumentar a força centrípeta e não deixar ele cair. Por isso ele está sempre em movimento. Captou? Cessar se como é? Perdeu o pacote aí. Não, tô ouvindo aí, professor. Tô ouvindo. Beleza? Então, o que é o Beidou? O Beidou é um sistema de satélite chinês, né? Assim como a gente tem o GPS e o AGPS, né, que são americanos, a gente tem o GLONASS, que é russo, e tem o Beidou, né, que é quase igual ao Baidu. Piada horrível, né? Instalado com sucesso, né? Não, sabe que piada de computeiro é ruim, né, cara? Piada, pessoal trabalho com um pessoal que é, olha, se fizesse um campeonato de piada ruim, eu não sei o que ia, acho que ia dar empate. Galera é forte, né? Em relação às afirmativas, o footprint de um satélite é relativo à sua altura de órbita. 2, satélites geoestacionários suportam aplicações de transmissão de dados ponto a ponto. E 3, uma rede de telefonia móvel por satélite possui melhor desempenho com satélites MEO, né? Middle Earth Orbit. Quais são as afirmativas que estão corretas? E por quê? A 3 não é porque o melhor é o Léo, né? Eu tenho que ter baixa órbita. Por quê? Baixa órbita. O footprint está correto porque é o tamanho da pegada, né? Ele falou sobre isso, lembra? Quanto mais alto, maior a área de cobertura, não é? Exatamente. E o 2 é porque é o 2. Boa. Não, eu tava tribem, né? Também. Tava tribem, né? Aí chegou, não, 2 é porque transmite ponto a ponto. O satélite geoestacionário suporta a aplicação de transmissão de dados ponto a ponto? Essa aí eu também me quebrei nessa daí, porque eu tive que pedir ajuda dos universitários, né, do Google, para ver o que eu encontrava e tipo, é que na aula o senhor só citou que era multiponto, né, que a transmissão do geoestacionário era multiponto. Aí eu pensei, bom, eu sei que a 3 está mais errada que a 2, digamos se a 2 estivesse errada, né, então vai a 3. O satélite geoestacionário, ele suporta qualquer tipo de transmissão. Qualquer satélite suporta. A diferença é o desempenho. Tá? O geoestacionário, ele suporta ponto a ponto? Sim. Só que a banda é desse tamanho e a latência é desse tamanho. Mas suporta. É a mesma coisa que você consegue acessar a internet por linha telefônica? Até consegue, mas horrível. Lá na era pré-cambriana da computação, acessar a internet com linha de escada, usando uma conexão de escada, era o máximo, né? A gente passava as noites sem dormir lá para poder passar a noite pendurado no Mirk, trocando fiado, falando um monte de abobrinha. É
É claro que com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem, então, o surgimento de estratégias diferentes de comunicação e com melhor desempenho. Agora, funcionar? Funciona. Né? É o melhor que tem? Não. É muito mais fácil eu ter um satélite menor, bem pequenininho, mais baixo, né? E que a distância que eu preciso transmitir dados, ela é bem menor. Tá? Lembra que a gente estava falando que o satélite de órbita alta são 15 mil quilômetros, não é isso? Agora, aqui. O satélite, aliás, o satélite o geoestacionário é 35 mil quilômetros. Tá? O satélite de órbita média, tá? Ele é na faixa dos 18 mil quilômetros, na verdade de 5 a 18. E o satélite de órbita baixa, ele está na faixa de 500 quilômetros. Tá? Então, é lógico que de 500 para 35 mil existe uma diferença absurda. Tá? E a latência, ou seja, o tempo que o sinal demora para sair de um ponto, chegar no satélite e voltar, naquele satélite mais baixo, é muito menor. Tá? É muito menor. Por isso que a gente tem esses serviços novos aí de acesso à internet de banda larga por satélite. E vou dizer uma coisa para vocês, a hora que o Starlink estourar, malandro, e eu acho que eles devem ter começado, vou até entrar no site deles aqui para ver, era para começarem a operar a partir do dia 20 desse mês. Tá? Ó. Não sei se ele identifica que eu estou no Brasil e ele me mostra só um site, mas ele diz o seguinte, a Starlink ele está focado em oferecer o serviço no norte dos Estados Unidos e no Canadá em 2020, tá? E expandindo para ter cobertura global em 2021. Então, de repente, ano que vem, a gente já, dependendo do tamanho da encrenca, já pode pensar num novo provedor de internet, né, global. Beleza? Tranquilo isso aqui, né? Então, como a gente está falando isso, a partir eu passo então para 3, né? A partir da premissa de que eu tenho um desempenho melhor, né? Num satélite para comunicação de voz e dados, num satélite de baixa órbita, né? O satélite de média órbita ele não tem o melhor desempenho de telefonia móvel. Né? Por quê? Porque eu preciso de um equipamento que precisa de mais potência e, consequentemente, ele consome mais energia para conseguir mandar o sinal numa distância maior. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que pensar é quanto mais distante eu tiver da estação, mais energia eu gasto para conseguir me comunicar com ela. É como duas pessoas conversando. Se a pessoa está próxima, você fala baixo. Agora, se a pessoa está... Se vocês estão lá estão no 5º andar e falando com alguém que está lá embaixo, vocês precisam gastar muito mais energia porque vocês precisam gritar. Né? E ainda com a possibilidade de algum ruído externo fazer com que a comunicação ela sofra algum tipo de degradação. Né? Então, essa questão aqui está morta. Alguma dúvida, povo? Beleza, tranquilo. Um exemplo de codificação Manchester é a implementação do padrão protocolo
Isso aqui está na nossa, está numa aula semipresencial. Eu deixei lá o material para vocês. Tá? Que eu preciso fazer uma codificação de sinal dentro do meu meio de transmissão. Dúvidas nessa aqui? Essa aqui era só ler. Quem leu, acertou. E para finalizar, a diferença entre codificação NRZ e Manchester é basicamente No Return to Zero e Manchester. É isso? Foi a primeira vez que Essa daí eu errei a ordem dela. eu ia botar. Eu acertei a resposta, mas com a ordem virada. Putz, então você errou a resposta. Mas é que eu não achei que... Sabe aquele ditado que muitos já me falaram, que a ordem do fator não altera os viadutos? Eu pensei assim, essa questão tá bugada. Aí eu pensei assim, o prof não vai dar errado se o cara botar errada a ordem, tá ligado? Tipo, mas aí, pô, considerou a ordem, cara, aí é foda. Não, eu achei que tava bugada essa questão, sinceramente. Não, a primeira e a segunda. Uma coisa, outra coisa. Eu tinha visto a ordem virada no início, aí depois eu dei uma olhada assim, não, mas eu fui pelo ditado da ordem do fator não altera os viadutos e errei. Mesmo sabendo a resposta, eu errei. Eu achei que eu achei que era mais um pega-ratão do que tipo assim, cara, ele não vai considerar a ordem do negócio, tá ligado? Mas enfim. Você tem que pegar as manias do Soro. O Soro tem essas coisas. Ele gosta de bugar o cérebro do cara, tá ligado? Nossa. Que isso. É capaz de ele botar a resposta em... Vai botar em braille. Não, qual é aquela palavra que muda as letras de lugar? Como é que é? Que muda a palavra mudando as letras de lugar. Vou fazer uma outra palavra. Vai botar em coreano. Em anagrama. Qual é a diferença entre o NRZ e o Manchester? Sacaneando, o Manchester é um time, o NRZ eu não sei o que é. Manchester é uma cidade. O Cauê, zoou, hein? Eu acho que a diferença é que... Bastor, isso aí é uma aula bem... Acho que uma das primeiras cadeiras que eu fiz é que, tipo, parece que o beat ali do Manchester, ele é no meio. Aí isso faz com que, em resumo, a comunicação ela seja mais construída e evite erros, porque, no outro lado, ela chega com mais segurança e integridade do que NRZ, porque... Eu não lembro o que exatamente, mas parece que o bit de troca, uma coisa assim, é no meio da comunicação ali. Não é tipo inteiro. Uma coisa assim, mais ou menos. Não, a diferença do NRZ, ele é o bit por janela, né? Ou eu represento com uma fase ou não, né? 0 e 1. O Manchester, eu represento na diagonal. Então, se eu tenho um sinal de subida, é 1, e se eu tenho um sinal de descida, é 0. Então, eu não preciso ver qual é a marca, né? Eu só tenho que ver se ele está dentro daquela janela, né? Dentro do time slot, se eu tô tendo uma ascendente ou uma descendente. E aí eu represento um bit 1, né? Ascendente e 0 descendente. Que fica mais fácil, né? Se você tiver alguma distorção, né? O sistema do outro lado consegue entender uma descida, uma oscilação para menor ou para maior do que eu ter níveis fixados, né? Ficou claro isso aqui? Mais ou menos. Por quê, Cauê? Abre o coração.
Não. Não. Deixa eu ver se eu acho material aqui. Vamos ver um exemplo. Esse cara aqui. Deixa eu mudar a aba aqui. E vamos olhar como é que é a representação. Olha só. No NRZ, eu tenho aqui as janelinhas de tempo que representam a sinalização de um bit, tá? Seja ele 0 ou 1. No NRZ, né, o RZ ou o Inverted NRZ, o que vai acontecer? Eu tenho uma representação dentro daquela janela do bit 1 ou do bit 0. Tá? Então, ela é bem marcada. No Manchester, o que vai acontecer? Eu vou representar como meio bit 1, meio bit 0. Então, eu tenho uma decrescente. Ele vai entender que esse aqui, ó, ele é um bit 1. Tá? Só acho que essa representação aqui está estranha. Mas tá, vamos lá. O meu bit 1, ele está marcado aqui, ó, no comecinho, tá? E o meu bit 0, ele está marcado aqui no comecinho, tá? Quando eu tenho 2 bits zeros, por exemplo, aqui, ó, ele começa do 0, tá vendo? Eu tenho, na metade do tempo, eu vou ter a marcação do 0, tá certo? Então, o que ele está sinalizando? Ele está sinalizando que ele está saindo do 0, saindo do 0, saindo do 0, saindo do 1, saindo do 1, saindo do 1. O que acontece? Quando eu tenho algum tipo de atenuação na minha comunicação, essa marcação aqui, ela perde muito menos a qualidade do que o NRZ. Entendeu? É como se eu marcasse na diagonal, assim. Ao invés de eu marcar um aqui, outro ali, né, eu vou marcando eles assim, na diagonal. Por isso que, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente consegue uma transmissão de dados em Ethernet cada vez mais rápida, né? A gente já tem Ethernet na faixa dos 10 GB aí. O sinal elétrico ele é muito mais sujeito à atenuação do que o óptico, né? Então, por isso que em fibra ótica eu tenho uma transmissão mais de maior velocidade. A única coisa que interfere é a sensibilidade do pulsador, né? E, claro, do receptor. Porque aí, quando eu sincronizo, né, o meu relógio, o pulso é luz. Em fibra ótica, né? Em Ethernet, ele é elétrico. É luz. Só que como numa transmissão ótica eu tenho uma capacidade, uma qualidade, a minha atenuação ela é muito pequena. E eu tenho uma capacidade de sincronização entre os dois equipamentos
que me permite chegar em velocidades altíssimas, né? A gente tem visto aí os caras fazendo experiência com transmissão de centenas de giga por segundo, né? Tera por segundo. Então, a coisa tá ficando... O bagulho tá ficando louco, né? Beleza? Ficou claro esse bagulho aqui? Dúvidas nenhuma, né? Tá bem. Pessoal, nós tem a gente vai começar agora a entrar em LAN sem fio. Então a gente acabou, né, com a parte de redes sem fio, de WANs sem fio, e aí agora a gente vai começar a olhar para LAN sem fio, certo? Então, eu vou fazer a aula semipresencial do dia 24, eu vou juntar tudo na aula vou aproveitar na nossa aula presencial. A nossa próxima aula, ela vai ser no dia... Deixa eu puxar aqui. O aula naquela velocidade. Próxima aula dia 3, né? Oi? Tu disse que você ia estar pensando na próxima aula dia 3, né? Pedro, não te entendi. Três do 11, sim. Nossa aula é na semana que vem. E como segunda-feira é feriado, a nossa próxima aula da turma, né, que também faz a disciplina de segurança, é só na outra semana, né? É só lá no dia 9, tá? Então, na semana que vem, a gente já entra em LAN sem fio e aí vamos começar a falar, então, do padrão 802.11, que é o padrão que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, para transmissão de dados dentro de casa, dentro do escritório. Beleza? Isso. Próxima aula é dia 3, LAN sem fio, tá? E aí eu vou complementar com material para aula semipresencial. Como a gente vai ter o mesmo tema em duas aulas, eu optei por dar aula e depois eu libero o material dessa aula semipresencial. Firme? Beleza. Provavelmente sim, Cauê. A avaliação semestral... Vou dar uma olhada, mas a avaliação semestral é só o cumulativo. A avaliação final é que é com tudo, né? E a avaliação final é para quem ficou pendurado no meio do caminho. Tá? Mas aguarde cenas dos próximos capítulos. Então tá, povo. Por hoje é isso aí. Alguém tem algo a declarar aí? Dúvidas, choros, lamentações? Abram o coração. Lamentação na F. Isso aí. The Kreis Free, né? Como diz o Galdério. Beleza. Então tá, pessoal. Então,
Bom descanso para vocês, bom estudo. Eu sei que vocês tem mais gente aí em avaliação. E nos falamos então na semana que vem. Falou. Feito. Falou, boa noite. Feitoria! Como diz